Isso era para ser a introdução de Civil War, mas infelizmente eu não sei assobiar. Na videoaula de hoje vamos falar sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. E por quê? Porque dia 9 de julho é o dia que celebra essa revolução, essa guerra civil que aconteceu aqui na antiga província de São Paulo. Vamos lá, vamos pegando todo o histórico que levou a essa rebelião. Então a gente vai ter que voltar lá para 1929, quando acontece o craque da Bolsa de Nova York, né? O craque da Bolsa de 29, que foi isso, a partir de uma crise de superprodução, a Bolsa de Nova York rachou e gerou uma crise global, né, que vai afetar assim, uma série de países no mundo, e o Brasil obviamente entrou em crise também. Por quê? Em 1929 a gente vivia lá a República do Café com Leite. Tem um vídeo sobre isso, se você não viu o vídeo, ó, link aqui para você, vai lá e dá uma olhadinha, né? Então, a gente estava vivendo lá a República do Café com Leite, onde o café era o nosso principal produto de exportação. Cara, dá para imaginar que um produto supérfluo como o café, diante de uma crise global, vai ser a primeira coisa que vão parar de comprar. E isso, óbvio, gerou uma crise dentro do país. 1930 seriam as eleições que substituiriam o Washington Luiz, né, o então presidente do Brasil, que era do PRP, Partido Republicano Paulista, e pelas regras do Acordo da República do Café com Leite, o próximo presidente deveria ser um mineiro. Só que, por causa da crise do café, o pessoal do PRP não quis correr riscos e lançou um outro paulista para a candidatura da presidência da República, o cara chamado de Júlio Prestes. E o Júlio Prestes venceu a eleição. Só que ele não foi empossado presidente, porque antes de ser empossado presidente, graças a toda a crise que estava acontecendo, vai aparecer um carinha chamado Getúlio Vargas, né, que vai conseguir dar um golpe de Estado, e antes que o Júlio Prestes assumisse, Getúlio Vargas depõe Washington Luiz e coloca a si próprio como presidente provisório. Bom, a gente então tinha passado por um processo revolucionário que derrubou o sistema anterior e colocou um sistema novo. Bem, começa em 1930 o chamado governo provisório de Getúlio Vargas. Bom, quando você usa essa palavra provisório, você já imagina, provisório é um momento curto, né? Um momento breve. Mas não estava sendo muito breve, não. Tanto que esse período vai durar até 1934. Pasmem, 4 anos de governo provisório. Cara, nesse meio do caminho aí, vai acontecer uma rebelião muito forte aqui em São Paulo. Gerada pelo quê? Gerada por esse governo provisório que vai colocar tudo em suspenso. Por exemplo, a Constituição que regia o Brasil até então, né, foi anulada, né, então a gente estava seguindo um governo que não tinha uma lei oficial, né? Todos os presidentes de província foram demitidos. Presidente de província é o equivalente que a gente tem hoje de governador do estado, né? Então os presidentes de província foram todos demitidos e Getúlio Vargas colocou um interventor em cada província que ficaria ali governando, administrando a província, né, durante esse governo provisório. Cara, quem que ocupou aqui o cargo? Foi um cara que estava ligado ao movimento tenentista, que foi quem apoiou o golpe do Vargas, e era um militar gaúcho, né? Gaúcho como Vargas. Cara, o pessoal aqui de São Paulo não ficou muito feliz com essa situação, né? E vão surgir, inclusive, um conjunto de frentes que vão se opor ao governo, que vão olhar para ele e falar: pô, peraí, né? O presidente, que seria um presidente paulista, foi deposto, entrou o Vargas tirou a Constituição, colocou um governo autoritário no local, que está governando sem lei, tirou o presidente da província e colocou um militar no local dele. Cara, não estamos curtindo nada dessa ideia. E começou a surgir uma série de mobilizações dentro da província para que o interventor fosse removido do governo da província de São Paulo e fosse colocado um paulista e civil, né? Não queriam um militar no governo de São Paulo, então coloca um paulista civil. Só isso? Não, queremos também aí rever como vai ser esse governo. A gente quer saber quais são as regras do jogo. Então nós queremos também uma Constituição.
cara, nesse ponto vai começar uma série de tretas dentro do próprio estado de São Paulo, mas vamos chegar a isso aí, né? Justamente porque eles queriam uma constituição, o nome dessa revolução foi chamado de Revolução Constitucionalista. Isso porque, rapidamente, Vargas percebeu a importância da província de São Paulo, todo o incômodo que ele tinha gerado, e o governante foi removido, foi colocado um civil paulista no local do interventor, né, acreditando que isso apaziguaria os ânimos dos paulistas, mas não apaziguou, né? Queriam ainda qual que era a regra do jogo, queremos uma constituição. E uma série de mobilizações estavam tomando contas das ruas, né? E isso foi tão marcante que lá no dia 23 de maio, né, vai acontecer um evento que vai gerar esse estopim da Revolução. Lembra, a Revolução começa dia 9 de julho, mas 23 de maio estava lá no Largo São Francisco, né, um bando de estudante, né, fazendo uma manifestação contra o governo, de queremos uma Constituição, queremos uma regra, queremos uma norma, né, e obviamente veio a polícia para tentar intervir nisso aí, tentar remover esses estudantes de lá, e no meio da confusão toda, 4 estudantes foram mortos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Justamente o nome desses 4 estudantes aí vai ser a bandeira de luta da Revolução Constitucionalista, a sigla MMDC: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Cara, se você mora no estado de São Paulo aí, você já deve ter visto pela sua cidade alguma rua, né, um conjunto de ruas, Rua Martins, Rua Miragaia, Rua Drauzio, Rua Camargo, que geralmente está em torno da Praça MMDC, né? Um bando de cidade aqui pela província de São Paulo tem essas homenagens a esses 4 estudantes aí. Por quê? Porque isso aí marcou o que foi a história de São Paulo nesse momento tão importante. Pois é, nesse momento ali, onde a população vai tomar esses caras como mártires da rebelião contra o Vargas, vai estourar uma guerra civil, né, onde se exigia não só a Constituição, mas inclusive alguns grupos mais radicais queriam a deposição do Getúlio Vargas. Pois é, meu amigo, essa rebelião aqui durou quase 4 meses, tomou uma proporção tão grande, né, que a gente não sabe ao certo qual que é o número de mortos que essa rebelião gerou, né? A quantidade de corpos que foram encontrados posteriormente ao fim do conflito, dentro de valas comuns, dentro de trincheiras perdidas aí, é incontável, tanto que em várias cidades aí no estado de São Paulo você vai encontrar monumentos erguidos ao soldado constitucionalista, né? Cemitério do soldado, túmulo do soldado desconhecido em algum cemitério, homenageando esses caras aí que participaram do conflito. Inclusive na capital do estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo, existe lá o obelisco do Ibirapuera, né, chamado assim porque fica do lado do Parque do Ibirapuera, mas cujo nome de verdade é Mausoléu dos Heróis de 32, né, que é um grande túmulo de uma série de pessoas que combateram nesse momento e que hoje estão lá os restos mortais. Cara, a participação vai ser tão ativa que vai surgir uma campanha durante o movimento chamada de Ouro por São Paulo. O que era isso? Cara, para manter as tropas funcionando, precisavam de doações. E aí você fazer o quê? Cara, você tem alguma joia, você tem alguma aliança, você tem um dente de ouro que você possa doar para garantir farda, munição, armamento, comida para os soldados que estão em combate? Bora lá, doe e vamos fazer participar. E foi uma mobilização monstruosa. Cara, durante esses quase 4 meses de conflito, o Estado pegou fogo, né? A coisa só começou a amansar quando esses grupos internos dentro de São Paulo começaram a mostrar que não tinham todos os mesmos interesses. Porque vamos pensar o seguinte, a elite agrária paulista tinha interesse que se retornasse a antiga Constituição, a Constituição do café com leite. Só que esse não era interesse, por exemplo, do grupo industrial que estava nascendo no Brasil, e nascendo mesmo, tá? Assim, só vai ter indústria de verdade com o Vargas, né? Só a partir do projeto varguista que eles começam a ser, mas existia uma indústria nascente que queria uma Constituição, mas não necessariamente aquela Constituição do café com leite, aquela Constituição da República Velha, né? Existia ali grupos de profissionais liberais, médicos, advogados, professores,
que queriam necessariamente uma nova Constituição, um projeto diferenciado de tudo aquilo que já tinha se vivenciado. Quando essas discordâncias começam a aparecer, a rebelião começa a enfraquecer. E as tropas governistas vão começar a atingir novas vitórias e vai acabar massacrando essa rebelião até que, por fim, ela se extingue derrotada. Derrotada, e dia 9 de julho é feriado no estado de São Paulo, se celebra essa rebelião, porque se ela não deu certo? Não deu certo em partes. Acontece o seguinte, na hora que essa rebelião eclodiu, Vargas, que era um governante bastante esperto, percebeu que precisava mudar alguma coisa, né? Precisava entregar ele próprio, né, aquilo que a população queria. E o que eles queriam? Constituição. Tanto que 2 anos depois da rebelião em São Paulo, 1934, vem a nova Constituição brasileira. Começa o governo constitucional do Getúlio Vargas, né? É óbvio que não era exatamente a Constituição que o pessoal de São Paulo queria, mas obviamente a rebelião de São Paulo pressionou para que isso acontecesse antes. Pressionou para que viesse essa Constituição que talvez nunca aparecesse. A gente vê pelo governo Vargas que a tendência varguista é de um governo centralizador e totalitário. Sem Constituição, o negócio funciona muito melhor. Mas graças à rebelião, conseguiu-se uma Constituição, mesmo não sendo pelas mãos dos rebeldes. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir. Essa foi a Projeto Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.